Você já sentiu que Deus te colocou em um beco sem saída? Olha para frente, só vê um mar fechado, olha para trás, parece que não tem mais como voltar. É nessa hora que o coração dispara e a dúvida surge: será que Deus ainda está comigo? Se você já passou por isso, fica comigo, porque hoje vamos descobrir, na história do Mar Vermelho, como Deus transforma becos sem saída em caminhos de vitória, e como essa mesma verdade pode mudar sua vida hoje. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel diante do Mar Vermelho. Depois de séculos de escravidão, estavam finalmente livres, mas, de repente, diante deles, o mar vasto e intransponível. Atrás, a poeira dos carros de Faraó se aproximava. Um verdadeiro beco sem saída. O povo só via derrota, mas Deus já preparava o palco de um dos maiores milagres da história. E o que parecia ilógico era, na verdade, parte de um plano perfeito. Em Êxodo, capítulo 14, dos versículos 1 a 4, está escrito: O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de frente para Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pela terra. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu mostrarei o meu poder por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim os israelitas fizeram. E sabe o que isso nos ensina? Deus não pensa como nós pensamos. O que parecia sem lógica para Israel era, na verdade, parte de uma estratégia que só ele podia ver. Muitas vezes, na nossa vida, é do mesmo jeito. Parece confusão, mas é preparo. Ele manda esperar quando queremos correr, manda parar quando só queremos avançar. Não é atraso, é treinamento. Ele está moldando nossa fé para algo muito maior. Esse movimento divino, que tantas vezes nos desconcerta, na verdade é um convite, um chamado para entregarmos o controle. É como se Deus dissesse: confie em mim, mesmo quando não faz sentido. Porque mesmo quando a lógica falha, mesmo quando os olhos só veem obstáculos, mesmo quando tudo parece contra, Ele continua soberano. Deus não perde o controle, nem por um segundo. E se hoje você se sente encurralado, saiba que a sua história não está nas mãos do acaso, mas nas mãos daquele que escreve o fim desde o princípio. E essa mesma verdade vai ficando cada vez mais clara quando olhamos o que Deus fez no Mar Vermelho. O que parecia o fim para Israel se transformou no palco de um dos maiores milagres da história. E é aqui que a mensagem toca a nossa vida. Aquilo que hoje parece o fim pode ser exatamente o cenário que Deus escolheu para revelar a vitória. Foi o próprio Deus quem conduziu o povo até aquele lugar improvável. Aos olhos humanos, não fazia o menor sentido, um verdadeiro beco sem saída. O vento quente do deserto levantava a areia e queimava o rosto. À frente, o mar bloqueava o caminho. Atrás, a poeira no horizonte denunciava a aproximação dos carros de guerra do Egito. O coração disparava, enquanto o som das rodas e dos cavalos ecoava cada vez mais alto, como uma sentença de morte. O povo não via saída. E o que torna tudo ainda mais desconcertante é que não foi acaso. Não foi erro de cálculo, não foi distração, não foi descuido. Foi o próprio Deus quem os guiou até aquele ponto estreito, como um maestro que afina cada nota antes da grande apresentação. Ele conduziu o povo exatamente para o lugar que, aos olhos humanos, parecia o pior cenário possível. E por quê? Porque ali, naquilo que parecia vulnerabilidade, ele já havia preparado o palco do impossível. O povo só via um beco sem saída, mas Deus via o cenário perfeito para revelar sua glória. O que parecia fraqueza se tornaria o espaço onde a força dele seria manifesta. E aqui está algo que precisamos entender com clareza. Deus não conduz seu povo para o impossível porque está brincando com a nossa fé. Ele é soberano, e cada detalhe tem um propósito. O que para nós parece atraso ou confusão, para ele é cenário de aprendizado, é terreno fértil para que a fé cresça e para que o conheçamos de forma mais profunda. Cada beco sem saída se torna um altar onde descobrimos que ele é maior do que imaginávamos. É nesse processo que deixamos de apenas ouvir falar de Deus, e passamos a experimentar quem Ele realmente é. Ele não nos leva a esses lugares para nos humilhar, mas para nos elevar, para nos colocar em um patamar mais alto de confiança, maturidade e intimidade com Ele. E quando entendemos isso, começamos a olhar para as nossas próprias lutas de um jeito diferente.
Porque, assim como Israel, também enfrentamos momentos em que tudo parece fechado e sem saída. Agora pense comigo, quantas vezes você também já se sentiu assim? Encurralado pelas contas que não fecham, pela notícia inesperada que abala o coração, pela porta que se fecha justamente quando você mais precisava de uma saída. É como se estivéssemos diante do mar, sem opções. Mas é exatamente nesse ponto, quando a nossa força humana se esgota, que a mão de Deus começa a agir. Deus não leva seu povo para situações sem saída à toa. Ele os leva para que, quando o livramento chegar, ninguém tenha dúvida de que foi Ele quem fez. E eu quero que você perceba isso também na sua vida. Inclusive, comenta aqui embaixo, qual foi a situação em que você se sentiu sem saída, mas depois viu claramente a mão de Deus. A sua experiência pode inspirar alguém hoje. E foi nesse cenário de aparente contradição que a tensão aumentou. Os israelitas olhavam para Moisés em silêncio, com os olhos cheios de dúvida. Talvez esperassem dele uma explicação lógica, uma saída rápida, um plano de fuga. Não havia lógica. O caminho que Deus escolheu não era o mais curto, nem o mais fácil, e muito menos o mais seguro. Era como se o próprio Deus tivesse conduzido o povo para dentro de uma armadilha. E aqui surge a pergunta que ecoa até hoje: quantas vezes nós também não pensamos assim? Se Deus está comigo, por que estou passando por isso? Se Ele me ama, por que me trouxe até aqui? O coração humano é assim, quer entender, quer controlar, quer ter todas as respostas. Mas há momentos em que o céu permanece em silêncio, e a única ordem de Deus é: permaneça. E permanecer dói. Dói porque vai contra o nosso instinto natural. A gente quer avançar, quer resolver logo, quer fugir da pressão. Mas Deus, em sua sabedoria, nos coloca em situações que parecem não fazer sentido para nos ensinar algo maior: confiar, mesmo sem enxergar o próximo passo. Imagine alguém caminhando em plena noite escura, com apenas uma lamparina nas mãos. A luz ilumina poucos metros, nada além disso. O coração acelera, porque não dá para ver o caminho inteiro, mas a cada passo, a luz revela o suficiente para continuar. Assim é caminhar com Deus. Ele não mostra tudo, mas mostra o bastante para que confiemos que Ele sabe para onde está nos levando. E quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, algo poderoso acontece. O caos começa a se transformar em testemunho. E foi justamente nesse ponto que o caos parecia maior do que a fé. O povo inteiro tremia diante do mar. Cada barulho ao longe era como um aviso de morte. O ranger das rodas dos carros de Faraó, o galope dos cavalos, a poeira se aproximando cada vez mais. O desespero tomou conta. Alguns murmuravam: era melhor termos ficado escravos do que morrer aqui. Outros olhavam para Moisés e questionavam em silêncio: será que ele errou? Será que Deus nos abandonou? Mas Deus nunca erra. O que parecia o fim da linha era, na verdade, o palco que Ele mesmo havia preparado para revelar sua glória. O mar, que representava limite, em instantes se transformaria em caminho. O inimigo, que parecia invencível, logo cairia derrotado diante dos olhos de todos. Esse é o jeito de Deus agir. Ele pega cenários de derrota e os transforma em testemunhos de vitória. Ele não queria apenas libertar Israel. Ele queria mostrar ao povo, e até ao próprio Egito, que só Ele é o Senhor. A vulnerabilidade se tornaria prova viva do seu poder. E aqui está a parte que toca direto à sua vida. Quando Deus nos coloca em situações impossíveis, não é para nos destruir. É para nos mostrar que Ele é maior do que qualquer obstáculo. Ele não nos leva até a praia para nos deixar morrer na areia. Ele nos leva até lá para abrir um caminho onde ninguém jamais imaginou que pudesse existir. Talvez hoje você esteja justamente nesse ponto, diante do seu mar vermelho, olhando para frente e achando que acabou. Mas lembre-se, o mesmo Deus que abriu o mar para Israel ainda é o Deus que abre caminhos impossíveis para você. Depois de tudo o que aconteceu, uma verdade fica clara: Deus nunca teve a intenção de abandonar seu povo na beira do mar. O que parecia um beco sem saída era, na verdade, um convite para confiar mais fundo. E isso fala diretamente com a gente. Quantas vezes você já se viu diante de um mar impossível de atravessar? Um problema que parece não ter solução, um diagnóstico que assusta, um relacionamento que parece quebrado demais para ser restaurado. Nesses momentos, a tentação é acreditar que a jornada acabou, que não existe futuro.
que fomos deixados para trás. Mas não. O Deus que conduziu Israel não erra de rota. Ele não nos chama para morrer na praia. Se ele nos trouxe até aqui, é porque há algo além. O mar pode parecer fechado, mas Deus é especialista em abrir caminhos onde não existe estrada. Confiar nele não é sempre fácil, eu sei. Mas é justamente essa confiança que transforma a dor em milagre. É obedecer mesmo sem entender que nos leva a ver a glória dele com os próprios olhos. E quando isso acontece, nunca mais somos os mesmos. Então, se hoje você está diante do mar da sua vida, com os pés na areia e o coração apertado, lembre-se de uma verdade: Deus não te chamou para morrer na praia. O lugar que parece o fim é apenas o início de algo maior. O mar fechado diante de você não é o atestado da sua derrota, mas o palco onde Deus vai escrever um testemunho que ninguém poderá apagar. Você não foi chamado para parar no limite, nem para ser sepultado pelo medo. Você foi chamado para ver o impossível se abrir diante dos seus olhos. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua sendo Deus que abre caminhos onde não existe estrada, continua sendo Deus que transforma o desespero em esperança e a noite escura em manhã de vitória. Portanto, respire fundo e confie, esse cenário não é o seu fim. É apenas a página em branco onde Deus está prestes a escrever o próximo capítulo da sua vitória, e quando ele escreve, a história nunca termina em derrota. E ainda que um dia a vida aqui na Terra se encerre, temos uma esperança firme e verdadeira. A certeza de que, no fim, não termina o nosso caminho, mas começa a verdadeira vida ao lado dele. Por isso não precisamos viver presos ao medo, nem à ansiedade, porque o nosso futuro já está garantido. Segure-se nessa verdade e nunca se esqueça: em Cristo, o fim nunca é o fim, é sempre o começo. Vamos orar juntos? Se puder, feche os olhos, mas se estiver em um lugar público ou trabalhando, apenas incline a cabeça ou concorde em pensamento. O que importa é a sinceridade do coração diante de Deus. Pai amado, te agradecemos porque nos conduzes mesmo quando não entendemos o caminho. Assim como guiastes Israel até o mar, cremos que cada passo da nossa vida está sob tua direção. Obrigado porque não nos abandonas em becos sem saída, mas prepara cenários onde tua glória se manifesta. Mesmo quando tudo parece perdido, tua mão continua firme, guiando-nos com amor e fidelidade. Sabemos que não nos chamaste para morrer no deserto, mas para atravessar em vitória. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes deixarmos o desespero nos dominar. Diante das dificuldades, esquecemos quem tu és e nos entregamos ao medo. Perdoa-nos quando a ansiedade fala mais alto que a fé, quando murmuramos diante dos nossos mares vermelhos e deixamos de olhar para ti, focando apenas nos problemas ao redor. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa rebeldia. Quantas vezes seguimos nossos próprios caminhos, achando que sabemos mais do que tu? Perdoa-nos por essa arrogância, por pensar que nossos planos são melhores que os teus. Tua palavra nos lembra em Isaías 55, 8, 9 que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, e em Jeremias 29, 11 que tens planos de paz e esperança para nós. Diante dessas verdades, nos rendemos. Reconhecemos que só tu sabes o que é realmente melhor e nos humilhamos para aceitar a tua vontade. Senhor, ajuda-nos a lembrar que tua soberania não é acaso nem castigo. Quando nos colocas diante de mares fechados e desertos, a propósito, é amor que disciplina, cuidado que molda, prova que amadurece. Cada dificuldade é um degrau que nos leva a te conhecer mais profundamente e a fortalecer nossa fé. Tira de nós a arrogância de querer controlar tudo e a ilusão de que conseguimos caminhar sozinhos. Ensina-nos a descansar em ti, certos de que teus planos são maiores e melhores que os nossos. E mesmo quando não enxergarmos o caminho, que sigamos confiando no Deus que abre caminhos no impossível. Senhor, o nosso maior desejo é crescer na fé e permanecer firmes em ti. Sabemos que a fé não nasce em dias fáceis, mas nas horas em que somos desafiados a olhar somente para o Senhor. Ensina-nos a criar raízes profundas, para que nada nem ninguém abale nossa confiança. Que nossa fé não seja superficial, mas como uma árvore junto às águas, firme mesmo nas tempestades. Queremos andar contigo não só nos dias bons, mas também nos difíceis, certos de que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Reconhecemos que as lutas não vêm para nos destruir, mas para nos moldar. Cada dificuldade é uma chance de amadurecer, de aprender a perseverar e fortalecer nossa confiança. Tua palavra em Romanos 5,
3-4 diz que a tribulação produz perseverança, o caráter aprovado e a esperança. Por isso, mesmo quando dói e não entendemos, ajuda-nos a ver cada batalha como parte do teu processo de lapidação, preparando-nos para algo maior. Pai, mais do que respostas rápidas, queremos intimidade contigo. O verdadeiro milagre não é apenas o mar que se abre, mas o coração transformado no caminho. Tu não nos levas à beira da praia para testar emoções, mas para mostrar que tua soberania é perfeita mesmo quando não vemos saída. Dá-nos essa fé madura, inabalável, que confia no teu trono sobre tudo. Pedimos tua ajuda, Pai. Dá-nos força para atravessar os desertos, coragem para enfrentar os mares fechados e esperança para esperar o tempo do teu agir. Que em cada luta vejamos não só a dor, mas a chance de estarmos mais perto de ti. Que cada vitória se torne testemunho e cada batalha vencida nos lembre que o Senhor é fiel e nunca nos abandona. Oramos em nome de Jesus, entregando nossa vida nas tuas mãos. Amém.